Deus está morto, Deus continua morto, e nós o matamos. Você já sentiu um vazio por dentro? Aquela sensação de que por mais que você conquiste, por mais que procure, algo fundamental ainda está faltando? Gastamos vidas inteiras em busca de um propósito, de um sentido que nos diga quem somos e por que estamos aqui. Buscamos em religiões, em filosofias, em carreiras, em relacionamentos, na família, no sucesso material. Mas e se eu dissesse que toda essa busca está fundamentalmente errada? E se o maior segredo para uma vida com significado não estivesse em encontrar um sentido, mas sim em criá-lo? Essa é a verdade chocante que Friedrich Nietzsche, um dos filósofos mais controversos e brilhantes da história, nos revelou. Uma verdade que poucos têm a coragem de encarar, porque ela nos tira o chão e nos força a uma responsabilidade radical. Hoje, vamos desvendar por que a famosa frase de Nietzsche, Deus está morto, não é uma declaração de ateísmo, mas um diagnóstico brutal da nossa era. Você vai entender a crise do niilismo, não como um beco sem saída, mas como a maior oportunidade para a sua liberdade. E, finalmente, você descobrirá o chamado do super-homem, Übermensch, o convite de Nietzsche para você se tornar o criador dos seus próprios valores, o artista da sua própria vida. Prepare-se para uma transformação que começa no exato momento em que você para de procurar e começa a construir. A frase mais famosa de Nietzsche, Deus está morto, é frequentemente mal interpretada. Ele não estava celebrando a ausência de uma divindade. Ele estava diagnosticando uma crise profunda na civilização ocidental. Para Nietzsche, Deus representava não apenas uma figura religiosa, mas todas as verdades absolutas, morais transcendentes e propósitos universais que por séculos deram sentido e estrutura à vida humana. Pense nas bases que guiaram a humanidade por milênios: a moral imposta de cima, o destino predefinido, a verdade inquestionável. Nietzsche percebeu que essas bases estavam ruindo. A ciência, a razão, o progresso, tudo isso estava paradoxalmente erodindo a fé em qualquer sentido objetivo da vida. O que restou foi um vazio existencial. Já não há um mapa pré-existente para a vida. Não há um manual de instruções divino ou uma verdade universal que nos diga como devemos viver, o que é certo ou errado, ou qual é o nosso propósito. E isso é aterrorizante para a maioria das pessoas. Elas se agarram a qualquer sistema de crenças, a qualquer ideologia, a qualquer guru que prometa preencher esse vazio e dar-lhes um novo mapa. Mas Nietzsche diria: eles estão perdendo a grande oportunidade. É como se você vivesse em uma casa com paredes e telhado que sempre estiveram ali, e de repente essas estruturas desmoronam. Você pode sentir pânico e tentar reconstruir exatamente o que estava ali. Ou você pode perceber que, pela primeira vez, tem a chance de construir a casa que você realmente quer, sem as limitações das fundações antigas. A morte de Deus é a libertação da dependência de um sentido externo. É a constatação de que somos agora, para o bem ou para o mal, os únicos responsáveis por forjar nosso próprio caminho e significado. Exercício de reflexão, desconstruindo seus mapas antigos. Tire um momento para pensar. Quais são as verdades ou valores que você sempre seguiu na sua família, na sociedade, na sua cultura, sem questionar profundamente? Se você tirasse essas verdades por um instante, o que sentiria? Medo? Liberdade? Vazio? Há algum propósito que você perseguiu porque deveria, e não porque realmente ressoava com você? Reconhecer essas estruturas antigas é o primeiro passo para criar as suas próprias. A constatação da morte de Deus leva diretamente ao niilismo, a crença de que a vida, em si mesma, é desprovida de sentido, propósito ou valor objetivo. Para muitos, essa ideia é paralisante.
É o niilismo passivo, uma entrega ao desespero, à apatia, à sensação de que nada importa e, portanto, nada vale a pena. Pessoas presas aqui se tornam cínicas, ressentidas ou buscam escapismos constantes. Mas Nietzsche nos desafiou a ir além. Ele via no niilismo não apenas um perigo, mas uma oportunidade colossal. Ele nos chamou a um niilismo ativo, a coragem de olhar para o abismo, de reconhecer a ausência de um sentido predefinido e de não se desesperar, mas sim de usar esse vazio como uma tela em branco para a criação. Pense em um artista. Ele não encontra sua obra-prima pronta no mundo. Ele a cria a partir do nada, de uma tela vazia, de um bloco de argila sem forma. A ausência de forma pré-existente não é uma maldição, é a condição da possibilidade da arte. Da mesma forma, a ausência de um sentido predefinido na vida é a condição da possibilidade da sua própria obra de arte existencial. O niilismo ativo é um ato de tremenda força. É a vontade de potência de Nietzsche em sua expressão mais pura, o impulso de criar, de afirmar, de dar sentido onde antes não havia. É a coragem de se libertar das muletas de valores impostos e de assumir a responsabilidade total pela sua própria existência. Muitas pessoas temem o vazio. Elas preenchem cada segundo com distrações, com barulho, para não ter que enfrentar a pergunta: e agora, qual é o sentido? Mas Nietzsche diria: é nesse vazio que reside o seu maior poder. É o espaço onde você, e somente você, pode pintar o seu próprio universo de valores. Estratégia de engajamento, enfrentando o vazio. Feche os olhos por um instante. Imagine que todos os sentidos que você acha que a vida tem fossem retirados. Não há um propósito universal. Não há um certo ou errado predefinido. O que você sente? Medo? Uma pontada de liberdade? Agora, respire fundo e, nesse vazio, pergunte-se: se eu tivesse que criar um único valor para guiar minha vida a partir deste momento, qual seria? Não busque uma resposta intelectual, mas uma que ressoe com sua essência mais profunda. E é nesse cenário de um universo sem sentido predefinido que Nietzsche apresenta sua mais audaciosa ideia: o super-homem ou Übermensch. É crucial entender. O super-homem não é um ser fisicamente superior, nem um tirano cruel. É um ideal. É o ser humano que superou a si mesmo, que transcendeu a moral do rebanho e o niilismo passivo, e que se tornou o criador de seus próprios valores. O super-homem não encontra sentido na vida. Ele dá sentido à vida. Ele não se dobra a verdades absolutas ou morais impostas. Ele forja as suas próprias. Ele vive de acordo com uma ética auto-escolhida, uma que é uma afirmação da vida em sua plenitude, com todas as suas contradições e sofrimentos. Imagine um artista. Ele não pede permissão para criar. Ele não segue um manual para fazer sua obra-prima. Ele se inspira, ele sente, ele experimenta, ele fracassa, ele tenta de novo e ele cria. Ele é a fonte de seu próprio valor estético. Da mesma forma, o super-homem nietzschiano é o artista de sua própria existência. Isso exige uma vontade de potência imensa, não de dominar os outros, mas de dominar a si mesmo, de se disciplinar para se tornar quem você deseja ser, de impor sua forma ao caos. Exige coragem para ser diferente, para desafiar as convenções e para enfrentar a solidão que muitas vezes acompanha aqueles que caminham por um novo caminho. A autocriação de valores não é egoísmo, mas sim uma necessidade vital. Quando você vive valores que não são seus, você vive uma vida de falsidade, de ressentimento. É só quando você assume a responsabilidade de ser o autor da sua própria vida que você pode experimentar a liberdade autêntica e a plenitude. Exercício radical. Criando seu valor fundamental. Pense em um valor que você realmente quer encarnar na sua vida.
Algo que seja intrínseco a você, não algo que te foi ensinado. Pode ser coragem, autenticidade, criatividade, comprometimento, integridade. Qual seria esse valor? Como sua vida mudaria se você vivesse 100% alinhado com esse valor, mesmo que o mundo ao seu redor não o compreenda? Que ação concreta você pode tomar hoje para começar a viver esse valor, mesmo que seja um pequeno passo? Este é o começo da sua obra de arte. Então, se você se sente perdido em busca de um sentido, se a vida parece vazia, lembre-se do diagnóstico chocante, mas libertador de Nietzsche. O Deus dos valores universais está morto. Não há um propósito pré-existente esperando para ser encontrado. Mas isso não é uma maldição. É a sua maior bênção. É o convite para se tornar um criador. Para abraçar o niilismo ativo, usar o vazio como uma tela em branco. É o chamado do super-homem em você, para forjar seus próprios valores, para viver com sua vontade de potência em sua plenitude, para ser o artista, o autor e o escultor da sua própria vida. O caminho é árduo e solitário às vezes, mas a recompensa é a liberdade autêntica e uma vida cheia de significado. Não um significado imposto, mas um significado que você mesmo criou. Você é o mestre, o arquiteto, o criador. Se esta mensagem ressoou com você, se você está pronto para parar de procurar e começar a criar seu próprio valor, escreva nos comentários: Eu crio meu valor. Compartilhe este vídeo com alguém que também está em busca de sentido. E claro, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar desafiando seu pensamento e construindo uma vida inquebrável, à maneira de Nietzsche. A vida não espera por você, ela espera que você a crie. O momento é agora. Você está pronto para ser o artista da sua própria existência?